Nós começamos a falar quarta-feira passada sobre o tema saindo da crise para conquistar. Na minha cabeça, eu estou entendendo que nós estamos saindo da crise do Covid-19. Estamos saindo dessa pandemia. E alguém poderá dizer assim, isso é excesso de otimismo. O senhor está muito animado. A gente não tem ideia de quanto tempo vai durar essa crise. Agora veja, eu não estou dizendo que o coronavírus será exterminado, não é isso. Eu não estou dizendo que a vacina que está sendo desenvolvida será efetiva, também não é isso. O que eu estou dizendo é que aquela crise que foi estabelecida no mês de março, onde nossas vidas pararam de uma hora para outra, onde nós tivemos que nos reposicionar, é uma palavra forte que tem usado aí, nós tivemos que nos reinventar. Essa crise, ela está passando e precisa passar. A vida precisa continuar. Então, tudo parou no mês de março, ficou parado até julho, muita coisa voltou ao normal, muitas coisas estão voltando ao funcionamento não normal, porque precisa do distanciamento, precisa da máscara, precisa do álcool gel, precisa dos cuidados para aqueles que estão no grupo de risco. É provável que nós tenhamos que viver com esses cuidados aí por muitos anos. Talvez aí mais 1 ano, 2 anos pela frente. Mas a crise que nos pegou de surpresa, essa crise precisa deixar de existir em nossa vida. Nós precisamos sair desta crise para conquistar as coisas que estão diante de nós. E eu queria ler com vocês um texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. E a minha intenção em ler esse texto é porque esse texto se repete várias vezes no livro de Josué, e nós estamos usando como base para esses pensamentos de sairmos da crise para conquistar a vida de Josué. Só que esse texto que a gente vai ver repetidas vezes em Josué, ser forte e corajoso, ele não se repete várias vezes em Josué capítulo 1, por acaso. Esta é uma palavra de Deus a Josué, antes ainda de Moisés, meu servo, estar morto. Deuteronômio 31, versículo 23 diz: o Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com vocês. Olha, para sairmos da crise, precisamos sermos fortes, precisamos ter coragem, precisamos caminhar para conquistar aquelas situações que o Senhor espera de nós. E nós já vimos, quarta-feira passada, que o nome de Josué tem um significado, o nome terreno que sua família deu a ele, significa salvação. O nome que foi dado foi Oséias, que significa salvação. Mas Moisés dá um outro nome, como se fosse um nome divino a Josué. E quando ele coloca esse nome divino em Josué, o chamou de Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Ou seja, não é qualquer salvação, né? É como se Deus estivesse falando para Josué através de Moisés: olha, seu nome significa salvação, mas não é qualquer salvação. Seu nome é o Senhor, Deus Yahvé, é salvação. É como se a gente estivesse vencendo a crise, não pela vitória sobre o vírus. Não que a salvação viesse da ciência. Deus vai usar a ciência sem nenhum problema, como tem usado ao longo da história. Mas nós precisamos entender que é o Senhor Deus que está por trás de toda a salvação. É essa a ideia que traz aqui. Nós já vimos também que Josué foi auxiliar de Moisés, um camarada especial como auxiliar. Eu olho aqui para vocês, vejo alguns que me auxiliam. Tão bom ter o auxílio de vocês.
né? Tão bom. O auxílio de vocês no louvor, o auxílio de vocês na administração, na secretaria, auxílio de vocês na projeção, em uma série de coisas, na assistência ou na ação social, né, Genilda? Comprou ali aquele negócio para aquela criança. Isso. Então, nós temos ajudado muita gente. Tem uma criança que vai usar 4 bolsas ou 3 bolsas por dia de colonoscopia. Colostomia, né? Colostomia. Está vendo como é bom ter gente aqui que me ajuda? E a família não pode, já entrou com recursos junto às autoridades e o processo governamental está demorando. Aí vem a igreja do Senhor, porque o Senhor é a salvação. E a igreja do Senhor que vai socorrer nesse momento. Então, vamos atender, vamos comprar, vamos abençoar, porque estamos aqui para isso. Então, é bom termos pessoas nos auxiliando. E aí, a gente sabe que Josué saiu lá do Egito com Moisés, com aproximadamente 40 anos de idade, e ele passa 40 anos no deserto ali, e nessa caminhada ele era o auxiliar direto de Moisés. Quando Moisés recebeu a lei no Sinai, estava lá. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda do encontro, a tenda com o encontro com o Senhor, lá em Êxodo 24, 32, 33, nós vamos perceber que Josué estava ali também com Moisés. E aí nós destacamos, quarta-feira, que Josué entendeu como superar a crise. Como superar a crise? Esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Quando esperamos em Deus, nós começamos a sair e deixar de olhar para trás e começamos a olhar para a frente. Ele entendeu que esperar no Senhor é essencial. Depois ele aprendeu a ser um adorador fiel a Deus. Ele adorava a Deus juntamente com todo o povo, quando ele contemplava aquilo que o pastor Vila, inclusive, falou aqui, uma manifestação sobrenatural de Deus. Né? A Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia quando saía da tenda do encontro. E ele ali adorava ao Senhor naquele contexto. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento que eram característicos de Moisés, como, por exemplo, paciência. E eu acho que a pandemia vai nos ensinar a sermos pacientes. Né? Ter a paciência de cantar com máscara. De fato, o Júnior, é horrível. Cantar com máscara é tão ruim. Com máscara é bom para a gente chorar, que ninguém vê que a gente está chorando. Né? Só quando alguém tira aí a máscara para limpar as lágrimas, que eu vi daqui alguém fazendo isso. Né? Mas com máscara a gente tem dificuldade de sorrir. Eu estou fazendo um esforço tremendo de aprender a sorrir com os olhos. Hoje, no elevador, treinei, sorri com os olhos. Estava com máscara. Para sorrir com os olhos, eu tive que abrir os dentes, só que a máscara cobria, né? Para ver se os meus olhos comunicam, né? Como é que nós estamos sorrindo. Então, tem nos ensinado a pandemia, paciência, e Josué aprendeu com Moisés, paciência, mansidão. A gente que lidera, por exemplo, a Igreja do Senhor, a gente não quer ser manso, não, a gente quer ser arrojado. Eu queria ter esse templo lotado, cheio. Ainda antes de ontem, o nosso pessoal aí de comunicação pagou uma propaganda para a região aqui, que os nossos cultos presenciais acontecerão nesse domingo, e aí impulsionou aquela comunicação. Aí ele, pastor, impulsionei a comunicação, falei, por favor, desimpulsiona. Porque tem um bocado de gente querendo vir para culto presencial. Se souber que nós estamos tendo culto de manhã e de noite presencial, de repente a gente vai ter aqui uma aglomeração de pessoas e vai ser um problema. Falei, desimpulsiona, para com esse negócio. Mas a minha força, a minha garra
é para isso. Se eu pudesse, lotava isso aqui, como a gente fez lá no drive-in e como a gente já fez outras vezes. Mas ele aprendeu mansidão e aprendeu liderança com Moisés, né? Na verdade, foi uma demonstração de confiança na promessa de Deus quando ele assume o desafio de suceder um grande homem, né? E aí ele vai, então, mandado por Moisés, espionar Jericó. E ao chegar ali em Jericó, viram os desafios. Eram grandes, assim como serão grandes os nossos desafios. Saindo da crise, continuará sendo difícil irmos para a conquista. Não vai ser fácil. Os desafios são muitos e são grandes. E algumas famílias estão realmente enlutadas, algumas famílias estão sofrendo, alguns estão enfermos, emocionalmente enfermos, pelo distanciamento social. Alguns não conseguem pegar, tocar, abraçar, né? Nem cumprimentar. Eu comecei aqui dando murrinho na mão de cada um, a vontade que dá de apertar a mão calorosamente. O Valdeir fez aniversário, eu dei um murrinho e dei um murrinho no braço. Parabéns pelo seu aniversário. Né? Poderia dar um abraço, um aperto de mão. Então, os desafios são grandes. Conquistar a terra prometida era um grande desafio. Por isso, os 12 espias, um de cada tribo, que foi mandado para verificar Jericó, voltam. E quando voltam, 10 deles voltam com medo, neutralizados pelo medo. E ao voltarem neutralizados pelo medo, a Bíblia diz que eles morreram por causa dessa incredulidade. Esses 10, está lá em Números 14, eles, por causa da incredulidade, morreram de praga perante o Senhor, porque não creram. E aí, para sairmos da crise, para conquistar, precisamos crer. Né? O pai do Júnior, que sempre participa aqui no culto de oração, ele vem, senta aqui. Antigamente ele trazia a almofadinha dele, né? Por isso nós compramos a cadeira. Antigamente trazia a almofadinha e quando esfriava ele gostava. Quando esquentava ele não gostava porque a pressão dele oscilava. Ele precisa estar preparado para conquistar. Tem 90 e poucos anos, não importa, mas ele tem conquistas pela frente. Né? Conquistas de superar a crise da pandemia. Conquistas de vida eterna, mas ele não pode perder o olhar para Cristo Jesus. E ele é animado por isso. E essa confiança foi demonstrada aqui por Caleb e Josué, que voltam de Jericó, dizendo o seguinte: olha, Deus está conosco, vamos em frente. E é isso que nós precisamos caminhar nessa direção. Deus está conosco, vamos em frente. E aí chegamos diante de um contexto onde Moisés é morto, saindo da crise para conquistar. Aí a gente olha para o capítulo 1 de Josué, versículos 1 e 2, que vai dizer exatamente isso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. O raiar de um novo momento se abre diante de Josué e diante do povo de Israel. O raiar de um novo momento diante de uma notícia não boa. Moisés, meu servo, é morto. Essa é uma notícia que nenhum de nós gostaria de receber. Estávamos orando pelo pastor Mauro Clementino. Pastor Mauro, figura caríssima, carinhosíssima, carismática, amorosa. Pregou aqui nesse lugar várias vezes, já falou no nosso retiro. E aquela alegria sempre contagiante,
A sua esposa Marisa também, uma simpatia. E a gente começou a orar por ele há mais ou menos 15 dias.